bom dia a todos, graça e paz, sejam bem-vindos e feliz semana. Hoje vamos começar uma série muito especial, que é vamos começar a leitura do livro Beneficência Social. E hoje é o capítulo 1, que tem como tema Por que a pobreza e o sofrimento? E conosco está a irmã Kelly Romero, do CAMIT, vai passar conosco este capítulo. E os irmãos podem depois acompanhar essa leitura, né? Porque aqui é um resumo da leitura. E vocês vão se maravilhar com cada mensagem. Irmã Kelly, bom dia e obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia os irmãos. É mais uma alegria estar novamente aqui com vocês para poder compartilhar a palavra de Deus. Como a Alexandra falou, nós começamos um novo livro, né? Um livro maravilhoso, com um tema bastante interessante logo já no início. E hoje, então, nós vamos explanar esse capítulo 1 do livro Beneficência Social. Vou compartilhar aqui com vocês os slides. Então, nós temos esse tema aqui, por que a pobreza e o sofrimento. Então, nós vamos ler novamente o texto central desse tema, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Então, já desde os tempos do povo Israel, Deus falou uma grande verdade para o seu povo. E falou que nunca cessaria o pobre no meio da terra. Eu até sublinhei esse texto porque me pareceu bastante interessante, né? Nós vemos muita pobreza nos nossos tempos e muitos se perguntam, será que algum dia vai deixar de existir pobre? Mas Deus já deixou escrito na sua palavra que nunca vai cessar de existir os pobres. Às vezes parece um pouco injusto, né? Aquilo, mas nós vamos justamente hoje ver e entender o porquê disso. O porquê que tem que existir esses pobres no nosso meio. Será que Deus deseja o sofrimento e a miséria? Muitos há que se queixam de Deus por estar o mundo tão cheio de necessitados e sofredores, mas Deus jamais desejou que existissem o sofrimento e a miséria. Então, aqui nós vemos que não é de vontade de Deus que isso aconteça, mas nós vamos ver o porquê isso acontece, não foi algo que Deus planejou, mas que ainda assim isso, um mal, pode servir para um propósito bom. Então, como nós já falávamos, né, muitas pessoas se perguntam por que existe tanta pobreza. Se Deus existisse, não existiria tantos pobres. Se Deus existisse, por que ele deixa as pessoas sofrerem? Então, essas são perguntas que muitas pessoas se fazem, inclusive dentro da igreja nós podemos nos perguntar por que Deus não dá um fim logo, tanto sofrimento. E esse capítulo traz essas respostas para cada um de nós. O porquê da pobreza. Nós vamos entender primeiramente o porquê da pobreza e depois nós vamos compreender o porquê do sofrimento. Jesus já dizia, bem-aventurados os misericordiosos. Essa é uma bem-aventurança que se aplica muito aos nossos dias, porque nunca houve tempo em que fosse maior a necessidade do exercício da misericórdia do que hoje. Nós podemos ver ao nosso redor tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas padecendo, mendigando pão. Isso aí não é novidade para ninguém. Isso por todo lado. Dentro do Brasil existe um grande número de pobreza também, é o segundo país com maior quantidade de pessoas pobres, depois da Índia. Então, nós temos um grande trabalho a fazer no nosso país. E nós vamos ver um dado curioso para termos uma ideia de quantos pobres existem no mundo. No mundo todo, existem 733 milhões de pessoas que estavam na condição de subnutrição, apenas em 2023, segundo o SOF de 2024. É como se uma em cada 11 pessoas no mundo passasse fome.
No Brasil, em 2022, havia 12,7 milhões de pessoas na extrema pobreza e 67,8 milhões na pobreza. Então, olha só, os números são bastante altos e existe um grande trabalho a se fazer, tanto dentro do Brasil quanto fora, porque em todo o país existe a pobreza. Em alguns países o índice é maior, né? Em outros é menor, mas sempre vai existir em todo lugar. Então, se nós calculássemos aqui, nós no final vamos ver quantas pessoas precisaria para ajudar uma pessoa dentro do Brasil, né? Quem já quiser fazer o cálculo, no Brasil nós temos aproximadamente 200 milhões de habitantes, né? E desses 200 milhões, 12,7 milhões passam extrema pobreza. Então, quem quiser calcular aí quantas pessoas dá, mas nós vamos falar no final quantas pessoas se precisa para ajudar uma pessoa dessas que estão passando extrema pobreza. Então, por que a pobreza existe no mundo? Nós vamos ver o primeiro porquê. Deus nos dá para que possamos dar aos outros. Então, existe um princípio grande que é o dar e compartilhar o que nós temos. O que Deus nos deu foi tudo para nós podermos fazer o bem aos outros. Tanto a nós quanto as pessoas mais ricas, cada um tem um nível de adquisição que Deus deu para cada um de nós, que Deus confiou. E tudo é apenas pela vontade de Deus, e não é pelo nosso mérito, pelo nosso esforço. E Deus deu uma grande missão para todas as pessoas que temos possibilidades de ter uma vida digna. Então, nós vamos ver aqui o que diz um dos parágrafos do livro, do primeiro capítulo da Beneficência Social, fala assim: quando pessoas abastadas não cumprem o desígnio divino de ajudar os pobres e oprimidos, ofendem a Deus, desonrando seu caráter. Satanás aproveita essa situação para distorcer a imagem de Deus, apresentando-o como juiz severo e atribuindo a ele os males que o próprio Satanás induziu os homens a praticarem. Assim, o coração das pessoas se endurece contra Deus. Então, o primeiro porquê da pobreza é porque muitas pessoas não estão cumprindo com o seu dever, porque não cumprem o desígnio divino, que era de ajudar, de compartilhar aquilo que Deus nos deu. E Satanás aproveita essa situação para dizer, tá vendo aí? Deus é um Deus ruim, ele permite essas coisas, ele gosta do sofrimento, ele criou o ser humano só para sofrer. Então, Satanás utiliza esse descuido de muitos de nós, de muitas pessoas, para poder difamar o nome de Deus. E assim o coração do ser humano vai se endurecendo, e muitos viram inclusive ateus, porque falam, não, Deus não existe mesmo, porque com tanto sofrimento não tem como um Deus permitir essas coisas. Mas isso é apenas porque estamos descuidando o nosso dever para com os outros. Esse é o primeiro ponto. E Deus, ele está cada dia nos testando. Ele está vendo se nós vamos ser fiéis com o que nós temos. Nós vamos ver que ele dá as riquezas, dá os bens para sempre compartilhar. E não existe mais outro motivo. Esse deveria ser o nosso principal objetivo na nossa vida. Que seja pouco ou seja muito, a gente precisa compartilhar. O segundo porquê Deus permite a pobreza é para encorajar na prática do amor e da misericórdia. Na providência de Deus, os acontecimentos têm sido ordenados de maneira que sempre tenhamos os pobres conosco, a fim de que sejam, no coração humano, um constante exercício nos atributos do amor e da misericórdia. Então, como nós líamos já no texto inicial, sempre vão existir os pobres no nosso meio. Eu me perguntei, será que um dia, ou o que aconteceria se um dia deixasse de existir os pobres? Logo eu mesma me respondi, existiria pobres novamente. Por quê? Muitos, quando se lhes dá um dinheiro, acabam com tudo e ficam novamente na pobreza. Outros utilizariam, talvez de engano, com pessoas, olha, eu vou fazer crescer teu dinheiro. Com tanta maldade que existe nesse mundo, acabariam roubando o dinheiro das outras pessoas. E de uma ou de outra maneira, a pobreza aconteceria novamente. Então, por isso, Deus foi sábio em dizer, nunca vai deixar de existir. Nunca vai deixar de existir a pobreza. Muitos lutam, né, para poder ter uma sociedade que todo mundo tenha a mesma
porcentagem de dinheiro, que todos possam usufruir do mesmo, seria ótimo se isso se cumprisse, mas enquanto a gente estiver nesse mundo de pecado, isso é impossível. Então, Deus permite essa pobreza para justamente nos encorajar na prática do amor. Porque imaginem só, se deixasse de existir também a pobreza, imaginar isso, como seria o nosso coração? Se assim com pobres que nós temos aqui no mundo, às vezes nosso coração se fecha para compartilhar, se todo mundo tivesse, a gente se esqueceria dos outros, a gente procuraria lutar pelo poder, pelo quem é o maior, a gente só buscaria se satisfazer a nós próprios. E onde ficaria Deus? Onde ficaria nosso amor a Deus, nossa dependência dele? A gente esqueceria por completo. Então, esse é um propósito bastante importante de por que os pobres existem. É o meio de Deus cultivar em nós o bom coração, o amor e a misericórdia. Então, esse mal que existe por consequência do pecado, Deus utiliza para produzir algo bom nos nossos corações. Por isso diz que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Então, esse aqui é o segundo objetivo de por que existe a pobreza no mundo. O terceiro é para desenvolver no homem o caráter semelhante ao de Deus. Cristo, quando estava nessa terra, ele viveu o tempo todo fazendo bem. Mais do que talvez pregar, ele pregava mais com as obras que ele fazia, as obras de caridade, de cura, de misericórdia, de perdão de pecados. Então, ele vivia ajudando os outros, de diferentes maneiras. Então, nós precisamos seguir esse exemplo. Se nós queremos entrar nas mansões celestiais, precisamos imitar o caráter de Cristo em todos os aspectos. Então, e um deles é justamente compartilhar o que a gente tem. Muitas das coisas boas que Cristo fez na terra, das pessoas que ele auxiliou, não foram escritas, porque foram muitas. Mas eu tenho certeza que muitas das vezes Cristo deixou de comer para compartilhar seu pão com outra pessoa. Cristo não era a pessoa mais rica do mundo, mas eu sei e tenho certeza que do pouco que ele tinha, ele compartilhava com os seus semelhantes. E o mesmo capítulo fala que os pobres, os desafortunados, os doentes e sofredores são o legado de Cristo à sua igreja e devem ser cuidados como ele o faria. Assim tira Deus a escória e purifica o ouro, dando-nos aquela cultura de coração e de caráter que nos é necessária. Algo muito bonito que a igreja tem é de nós podermos ser unidos nessa parte, de onde quer que a gente estiver, se a gente estiver viajando, chegar numa certa cidade, tem um irmão para acolher, tem um irmão para nos ajudar nessa parte, né? Muitas das vezes a gente não encontra uma hospedagem, e tem irmãos da nossa fé que mesmo sem conhecer, ajudam nessa parte. Isso é algo muito bonito, que pessoas que veem essa cultura que nós temos de ajudar os nossos irmãos, eles admiram muito. E é algo que nós devemos continuar a fazer e fazer cada dia mais, porque isso é um testemunho para as pessoas que vêm de fora. E muitas das vezes pessoas vêm para as nossas igrejas por causa disso aí, porque eles veem, olha como eles se tratam, como eles ajudam, mesmo não conhecendo, eles compartilham. Então é uma maneira de nós compartilharmos que realmente nós somos, né? E nós devemos procurar fazer o que Cristo sempre fez, fazer o bem, sem se importar se a pessoa vai retribuir ou não. Nós precisamos ter esse coração de Cristo, essa cultura de ajudar. E o último objetivo do porquê Deus permite a pobreza, o quarto, é para que nós possamos compreender a misericórdia de Deus. Tanto o homem pobre como o rico é objeto do especial cuidado e atenção de Deus. Afastai a pobreza e não teremos meios de compreender a misericórdia e o amor de Deus, nem de conhecer o compassível e amorável Pai Celestial. Como eu já falava, né? Se todos fôssemos ricos, a gente se esqueceria de Deus, a gente esqueceria do que Cristo veio fazer por nós, e a gente nem se importaria mais, talvez, de querer ir para o céu, porque a gente teria tudo aqui na terra. Então, se a pobreza existe ainda, é para que nós justamente possamos ver quanto Cristo não fez por nós, quanto ele não sacrificou por nós, quanto ele comprometeu a sua própria glória, a sua própria vida como Deus, para nos salvar. E por que nós não fazer isso? Quando nós oramos pedindo pão, pedindo misericórdia, pedindo perdão,
nós devemos também nos lembrar que nós devemos fazer o mesmo que Deus fez conosco, com as outras pessoas. Então, os pobres, os necessitados, nos ajudam a nos lembrarmos de quanto nós também precisamos da misericórdia de Deus e como nós devemos também compartilhar isso com as outras pessoas. Então, até aqui nós vemos quatro porquês que Deus deixou que a pobreza ainda existisse. E agora nós vamos ver o porquê do sofrimento. Mas antes, nós vamos ver o que acontece se nós descuidarmos o nosso dever de ajudar os necessitados. Existem dois aspectos aqui, ou até três, que afetam tanto na vida espiritual quanto na vida dos outros. Então, o fato de eu não compartilhar, de não querer compartilhar o que eu tenho e de só pensar em mim, todo o dinheiro que chega, eu vou comprar isso, eu vou fazer outro, e a gente gasta todo o dinheiro só em nós. Isso vai trazer sérias consequências na nossa vida espiritual e na vida dos outros também. Diz assim: nada subtrai a espiritualidade da alma com mais presteza que envolvê-la em cuidado personalista e egoístico. Os que são indulgentes consigo mesmos e negligenciam cuidar da alma e do corpo daqueles por quem Cristo deu a vida, não estão comendo pão da vida ou bebendo a água da fonte da salvação. Então, todos os que queremos estar lá nos céus, todos os que queremos ouvir de Cristo o bem feito, meu servo fiel, nós precisamos ter muito em mente e em consideração as pessoas necessitadas. Porque se a gente não cumprir esse papel, nossa espiritualidade ela vai enfraquecer cada dia mais. Porque nós vamos só estar pensando em nós mesmos, vamos criar um espírito egoísta e vamos nos tornar descuidados. E nós vamos ver aqui no outro lado também o que mais vai acontecer conosco. É porque os ricos, e aqui falando de ricos, não é só aqueles milionários, todos nós, comparados às pessoas que padecem fome, somos como ricos. Então, todos os que negligenciam fazer pelos pobres a obra que Deus lhes indicou, que eles se tornam orgulhosos, mais autossuficientes, mais indulgentes consigo mesmos e de coração endurecido. Então, se descuidarmos esse dever nosso, cada dia nosso coração se endurece mais. Cada dia nós vamos nos esfriando e o risco de a gente acabar desistindo, talvez, da fé é grande. Então, isso nos ajuda a nos manter fortes, firmes na fé. O ajudar os outros, inclusive, traz alegria à pessoa. Muitas pessoas, às vezes, estão numa tristeza muito profunda, mas quando elas saem fazer o bem para alguém, essa alegria volta para eles. Então, é um exercício também tanto de nós podermos ser altruístas e também é algo que vai devolver para nós, talvez não dinheiro, mas vai nos devolver uma paz e uma alegria que ninguém pode comprar. Então, para nós não ficar endurecidos, nós precisamos praticar esse nosso dever de compartilhar. E outro ponto fala assim: afastam de si os pobres simplesmente porque são pobres, e isto dá a estes ocasião de se tornarem invejosos e ciumentos. Muitos dos pobres odeiam os ricos, porque os ricos muitas das vezes nunca compartilharam nada com eles. Os ricos às vezes só pensam em si e só fazem as coisas para eles mesmos. E isso vai criar uma inveja, vai criar um coração de ciúme, de inveja justamente contra os que têm mais. Então, se a gente não ajuda os outros, nós estamos levando essas pessoas pobres a pecar também. Então, não vai ser um pecado só contra nós, mas olha só a abrangência que tem um descuido de um dever. Então, nós precisamos fazer consciência de quanto nós estamos ajudando os necessitados, quanto nós guardamos para nós e quanto nós estamos compartilhando. Será que está sendo algo equilibrado? Será que nós estamos guardando mais para nós e nos esquecendo do próximo? É uma pergunta que nós devemos fazer para cada um de nós. Então, agora sim, nós vamos ver o porquê do sofrimento. O primeiro porquê, o sofrimento é um meio de aperfeiçoar o caráter. Então, nós vamos entender aqui como o sofrimento vai aperfeiçoar nosso caráter.
o sofrimento não é algo que alguém deseje, é algo muito difícil de se passar. Mas isso também Deus utiliza para nos ajudar. E fala assim: nossas tristezas não brotam da terra. Deus não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Quando permite que nos sobrevenham provações e aflições, é para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Se recebida com fé, a provação que parece tão amarga e difícil de suportar, provar-se-á uma bênção. O golpe cruel que desfaz as alegrias, tornar-se-á o meio de fazer-nos volver os olhos para o céu. Quantos há que nunca teriam conhecido Jesus se a tristeza os não houvesse levado a buscar dele conforto? Então, as tristezas, elas têm objetivo também na nossa vida. Então, muitas das vezes, Deus vai nos provar, vai nos fazer passar por algum sofrimento, algum momento muito difícil, às vezes, de suportar. Mas Deus tem um objetivo por trás de tudo isso. Ele não, como fala aqui, não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ele não vai permitir à toa que nós soframos. Mas ele tem um objetivo e um propósito. E se a gente aceita com fé aquilo, se torna uma bênção. Mas se a gente começa a reclamar e a dizer por que eu não merecia, muitas das vezes essa prova não cumpre o propósito nas nossas vidas. Então, quando vem uma prova, nós devemos ser gratos ainda na prova com Deus, porque Deus sabe o que está faltando em nós e o que Ele deseja aperfeiçoar na nossa vida. Então, o sofrimento é um meio que Deus permite para que nosso caráter seja moldado. E continua falando o mesmo livro, o mesmo objetivo que nós estamos, de ser um meio de aperfeiçoar o caráter, fala assim: as provações da vida são obreiras de Deus, para remover de nosso caráter impurezas e arestas. Penoso é o processo de cortar, de desbastar, aparelhar, lustrar e polir. É molesto estar por força sob a ação do polimento, mas a pedra é depois apresentada pronta para ocupar seu lugar no templo celestial. O mestre não efetua trabalho assim, cuidadoso e completo com material imprestável. Só as suas pedras preciosas são polidas, como colunas de um palácio. Então, olha só, Deus está trabalhando em nós um caráter que possa ser perfeito para poder ir às nações celestiais. E para esse caráter chegar a uma perfeição, como mostra aqui a imagem, essa pedra tão polida, tão bonita, vamos ter que passar por provação, vamos ter que passar por sofrimento. Então, isso tudo é necessário para o nosso bem. E nós precisamos compreender isso, que essas provas que vêm para nós, por mais fortes que sejam, Deus está utilizando elas para nos moldar e para nos aperfeiçoar cada dia mais. E elas vão trazer um grande resultado nas nossas vidas. E devemos também nos sentir honrados de ser provados, porque, como falou aqui, Deus não vai perder tempo polindo algo que não vai prestar. Então, se você está sendo provado, é porque Deus viu em você um material precioso e Ele quer tirar o seu melhor. Então, todas as provas vêm com esse propósito. O outro propósito das provações e das aflições é porque as aflições e calamidades não indicam desfavor de Deus. Muitas pessoas pensam que quando a pessoa está passando por uma provação, porque quando algo acontece de ruim na vida da pessoa, é porque ela está em pecado. E nós vamos ver que isso existia já nos tempos de Cristo. Existem dois casos aqui que nós vamos mencionar. O primeiro é de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, nesse caso aqui, existia essa cultura de que a pessoa que nascia com alguma deficiência, ou a pessoa que passava por muita provação na vida, que acontecia algo ruim nela, é porque estava em pecado. E depois nós também temos a história de Jó, que Cristo, inclusive,
deixou na Bíblia para tirar esse pensamento das pessoas, mas muitos deixavam de se lembrar disso sempre. A história de Jó mostrara que o sofrimento é infligido por Satanás, mas Deus predomina sobre ele para fins misericordiosos. Os discípulos não eram chamados a discutir o fato de quem tinha ou não tinha pecado, mas a entender o poder e a misericórdia de Deus em dar vista ao seu. E isso é algo bastante importante de se entender, porque muitas das vezes nós falamos, Deus é mau, Deus, por que Deus me castiga desse jeito? E aqui nós vemos claramente que não é Deus que coloca o sofrimento em nós, mas Deus, ele predomina sobre o sofrimento para fins misericordiosos. Então, ele conduz algo que é ruim para produzir algo bom na nossa vida. Mas é o inimigo que quer destruir as nossas vidas. Mas tudo, nesse mundo de pecado, sempre vai ter coisas ruins. Mas todas essas coisas, graças a Deus, ele encaminha para o nosso melhor. Então, esse é o ponto número 1. Ponto número 2, que nós devemos ter bastante consciência nesse aspecto aqui, é o mesmo que Cristo falou para os discípulos. Eles estavam perguntando quem pecou. Mas Cristo não se focou em quem estava sendo o pecador, mas sim no milagre que ele iria fazer por essa pessoa. Então, muitas vezes caímos no erro de julgar pessoas. Está passando necessidade, aconteceu uma calamidade com alguém, deve estar em pecado, tem que se arrepender. Todos somos pecadores. Não existe nenhum santo aqui. Não é porque a gente não é provado que a gente é santo. Mas a gente, inclusive, quando a gente é provado, a gente deve se sentir bem porque Deus está trabalhando em nós. E quando não somos provados, a gente tem que talvez se preocupar. Será que realmente Deus vai investir suas forças em mim? Então a gente deve agradecer em todo momento. Vai ter momentos de paz, momentos de sofrimento, mas esse sofrimento não vem pelo pecado. Pode sim ser uma consequência de pecados muito passados, que a pessoa já se arrependeu, mas as consequências chegam, e isso vai nos aperfeiçoar o caráter, como nós já vimos no principal ponto. Então não cabe a nós julgar se a pessoa está pecando ou não está pecando, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, por que está vindo essa aprovação. Então esse é um erro que nós não podemos repetir, que aconteceu nos tempos de Cristo, mas que nós devemos compreender que sim, é Satanás que ele deseja nos destruir, mas que Deus, com o poder dele, vai encaminhar isso para uma bênção na nossa vida. Então nós não podemos ficar com o pensamento de que as calamidades indicam o desfavor de Deus, de que nós estamos em muito pecado e Deus está bravo conosco e está nos castigando. Esse é um pensamento equivocado. E o terceiro ponto de por que Deus permite os sofrimentos é para, por nosso meio, levar Cristo aos outros. É desígnio de Deus que os enfermos, os desafortunados, os possessos de espíritos, de demônios, ouçam sua voz por nosso intermédio. Mediante seus instrumentos humanos, ele deseja ser um confortador como o mundo jamais haja visto. Através de seus seguidores, devem ser transmitidas suas palavras. Não se turbe o vosso coração. Crede-se em Deus, crede também em mim. E é feito o chamado para nós. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, essas pessoas que estão sofrendo, perto ou longe de nós, qual é o nosso dever? De nós irmos e levar a palavra de Deus, a palavra de que Deus está com eles, de que eles devem ficar tranquilos. Muitas das vezes, a pessoa que está sendo provada, que está passando por sofrimento, pode ser talvez um pouquinho fraca, pode estar precisando da nossa ajuda. E Deus, às vezes, permitiu isso para nós nos aproximarmos daquela pessoa. Então, é nosso dever ir lá com palavras de ânimo, com palavras de alento, para que ela não desanime e falar, não se turbe o vosso coração. Se você crê em Deus, Deus vai estar aí com você, vai te fortalecer, Ele que é o melhor. Então, nós precisamos levar essas palavras de ânimo, de conforto para as pessoas que sofrem. Muitas pessoas passam por uma escuridão profunda por causa do sofrimento. Muitas das vezes, e nós mesmos sabemos, porque já em algum momento passamos alguma provação forte, onde parece que tudo é escuro, não existe saída, nós não vemos, talvez, uma solução para o que está acontecendo. E é nesse momento que nós devemos brilhar e levar a nossa luz
para essas pessoas. E essa luz vai trazer justamente esperança para eles, ânimo, conforto. Então, nós temos essa missão, tanto com os pobres quanto com os necessitados e os que sofrem. Nosso dever é levar essa luz onde quer que nós estejamos, tanto os de dentro da nossa casa quanto os de fora. Nós não devemos sair procurar aquelas pessoas longe, mas bem ao nosso redor nós temos pessoas padecendo. Nós temos pessoas precisando de Deus. Nós temos pessoas que precisam da nossa ajuda. Então nós devemos começar o nosso trabalho ali. Seja que seja na nossa família ou na nossa igreja, existem pessoas que precisam da nossa ajuda. E Deus nos colocou nessa terra com esse propósito, de nós podermos ser luzes. Então, esse é o maior objetivo que nós devemos buscar, de ajudar os pobres, os necessitados, de nós podermos compartilhar o que nós temos, mesmo que seja pouco, para poder ajudar os outros. Eu falei, né, que iríamos fazer um cálculo dos 200 milhões de habitantes que existem aqui no Brasil, dos 12 milhões de pessoas que passam por pobreza extrema, sabem quantas pessoas precisaria para ajudar uma delas? Aproximadamente 16 pessoas. Imaginem só, quanto poderiam fazer 16 pessoas por uma dessas pessoas que passam fome extrema? Então, será que nós estamos realmente cumprindo o nosso dever? Se cada família, pelo menos, ajudasse uma pessoa, já mudaria muita coisa na nossa sociedade. Então, que Deus nos ajude a cumprir esse propósito, de colocar a nossa mão no coração e ver, realmente, eu preciso compartilhar mais. Eu talvez estou sendo muito egoísta. E quem já está fazendo, continue a fazer e faça cada dia mais, em favor dos pobres e dos que sofrem, que nós possamos também levar as palavras que nós aprendemos aqui, de consolo e conforto, para essas pessoas. Amém?